Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês. Abençoa derramando o seu Santo Espírito, cumprindo-se a palavra dele, cumprindo-se o voto dele para com você. Você que costuma honrar os seus compromissos, você que costuma ter caráter, você que é uma pessoa de caráter, honra a sua palavra. Para você é sim, sim, não, não. E o que você promete com a sua boca, você cumpre, porque você é uma pessoa que tem caráter, não é assim? Não é assim que a pessoa de caráter é? A pessoa que é mentirosa não tem caráter. A pessoa que é verdadeira tem caráter, mesmo que ela não seja de Deus. Eu tinha no meu pai, o papai, ele era de palavra, ele odiava a mentira, ele dizia assim: meu filho, eu perdoo um ladrão, mas não perdoo um mentiroso. Quer dizer, ele tinha essas manias assim, porque ele odiava a mentira. Então, quando uma pessoa é uma pessoa sincera, quando Deus cobra sinceridade da nossa parte, Ele está cobrando verdade, Ele está cobrando que a gente seja verdadeiro, transparente, para que então nós possamos andar com Ele. Imagine você é uma pessoa que vive a mentir, que vive a enganar. Como é que você quer receber o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade? Pode, por acaso, o Espírito da verdade conviver num corpo com o Espírito da mentira? Não, não pode. Porque você sabe, o diabo é o pai da mentira. O pai da mentira é o diabo. Então, como é que uma pessoa que vive na mentira pode ousar querer receber o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade? Para ela querer o Espírito Santo, ela tem que largar a mentira, largar o engano, largar o mau caráter. Ela tem que ser verdadeira, sincera, honesta, para que então ela possa ter o direito de cobrar de Deus o voto dele. Porque o Espírito Santo é a promessa do Pai, é o voto do Pai por causa do seu Filho. Jesus veio a esse mundo, que era o voto do Pai, para nós era o Filho, o seu Filho Jesus, para nos salvar, para morrer para nos salvar. Depois que o Filho cumpriu a sua parte do voto que Deus fez, dos votos que Deus fez com o seu povo, inclusive conosco, então Jesus também disse assim: olha, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome do Senhor Jesus. E aliás, foi Pedro que falou isso. E sejam batizados em nome de Jesus Cristo, em remissão dos pecados, em remissão das mentiras, dos enganos, em remissão do adultério, enfim, da prostituição, de tudo que é pecado. Então, quando a pessoa cumpre o voto, ou melhor, cumpre a promessa de Deus, cumpre a palavra de Deus, obedece a palavra de Deus, ela tem o direito de cobrar de Deus o cumprimento do seu voto para com ela, que é derramar o Espírito Santo. É isso aí. Você que deseja ser cheio do Espírito Santo, faça isso que eu estou falando. Deixe a vida de pecado, porque não há como você viver no pecado e receber o Espírito da santidade, o Espírito de Deus. Então, quando Jesus disse para os discípulos: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, quer dizer, o voto de meu Pai,
ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então, ficar em Jerusalém é justamente ficar sobre a pressão do inferno, porque não só Nero, mas como também lá em Jerusalém, os judeus, os próprios irmãos, entre aspas, de Jesus, povo de Jesus, perseguiram os discípulos, os apóstolos, para destruírem-nos. Ora, então naquela altura, ficar em Jerusalém significava correr riscos, correr risco de vida, de perder a sua própria vida, por causa da sua fé na palavra de Deus. Então, dos 500 que viram, mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado e subir, ascender aos céus. Aquelas mais de 500 pessoas, apenas 120 esperaram lá no cenáculo, aguardaram em Jerusalém. Aguardaram, a portas fechadas, mas aguardaram o cumprimento da palavra. Quando eles aguardaram, eles mostraram a fé, eles mostraram temor para com Deus. Eles conservaram a sua santidade, a sua pureza, a sua vida limpa. Eles ficaram longe do pecado. Então, quando o Espírito Santo veio sobre eles. E quando desceu sobre eles o Espírito Santo, então as pessoas viram a diferença de quem tem o Espírito Santo e quem não tem. Aqueles que receberam o Espírito Santo, eles exultavam, esbanjavam alegria, gozo, paz, força, coragem, ânimo. Aqueles que foram cheios do Espírito Santo começaram a viver uma vida nova. Então, o povo de Jerusalém e arredores começou a ver Deus ressuscitado, o Filho de Deus ressuscitado, nos discípulos que tinham sido batizados com o Espírito Santo. E é isso que ele quer fazer. Deus quer que você veja, ou melhor, que os seus entes queridos, seus parentes, vejam você, vejam Deus em você, através de atitudes simples, mas verdadeiras. Através de um caráter verdadeiro, um caráter de Deus, caráter de verdade, da verdade. Deus quer ser glorificado em você, minha amiga e meu amigo. Mas, para isso, você tem que se sujeitar. Você tem que se sujeitar à palavra dele, obedecê-la. E uma das principais coisas, acho que o começo, é deixar a mentira, a pornografia, deixar a prostituição, o adultério, deixar tudo aquilo que você sabe que é pecado, você comete, você sabe que está pecando, você sabe que está desagradando a Deus. E o pior, se você é uma pessoa incrédula, uma pessoa que, como qualquer uma outra desse mundo, Deus ainda tem compaixão de você porque não conhece a verdade, não conhece a palavra. Mas se você é aquela pessoa que conhece a verdade, vai na igreja, você é uma pessoa que se diz cristã, religiosa, mas vive com mentira, o que você pensa que vai acontecer? Sobre você vai cair um juízo muito mais rigoroso do que com aqueles que vivem no pecado porque não conhecem aquilo que você conhece. Então, tome juízo, minha amiga, meu amigo, abandone o seu pecado e Deus vai descer sobre você. Você vai fazer um voto com ele, meu Deus, se o Senhor me der o teu Espírito, se o Senhor me der o Espírito Santo, eu faço um voto contigo, eu vou servi-lo por todos os dias da minha vida, o Senhor será o meu Deus, o Senhor será o meu Senhor e Salvador, e a ti eu vou servir por todos os dias da minha vida.
Seja, se você é médico, você vai servir ao Jesus como médico. Se você é engenheiro, vai servir Jesus como engenheiro. Se você é mecânico, você vai servir Jesus como mecânico. Se você é um lava-pratos, você vai servir Jesus como lava-pratos. Você vai servir a Deus onde você trabalha, onde você vive, na sua casa, em todos os lugares. Você vai exalar o perfume de Jesus, mostrando sinceridade, pureza, verdade, mostrando transparência. Tá bom? Deus abençoe a vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.